Olá, gente. Sinceramente, eu não sei se é o meu Instagram ou se é o Tela. Mas enfim, vou convidar ela. Oi, acabei de te convidar. E aí? E a ideia? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo e vocês? Certinho, certinho. Deixa eu botar uma corzinha só. Que cor você gosta? Que eu vou deixar laranjinha. Bota lilás. Vermelha, não Lilás. sei. Gosto. Pronto. Com uma sombrinha. Isso. Bom, eu vou começar aqui por onde eu comecei a enxergar esse público do audiolivro, tá? Só pra antes de apresentar e Tá tudo mais. bom. Ok? Beleza. É, eu Beleza. cheguei no ano passado Eu cheguei no ano passado aqui no audiolivro, né, pelo o book, através de um comentário de um pessoal lá da editora Arqueiro. E Uhum. acabei conhecendo esse pessoal do e-book, né? E Arqueiro? aí, isso, da editora Tia. Arqueiro. Tá. Eles comentaram sobre a divulgação do primeiro livro da Julia King, né? Dos Bridgertons. Ah, tô com fundo verde. Vai que sai. Ah, pode continuar falando, louca. Desculpa, tô roubando a cena. Peraí, que eu vou prestar atenção em você, prometo. Peraí, eu só quero sair disso. Ah! Ah! Bom, gente, bom, Vai gente, assim. isso. E aí, quando eu entrei na plataforma do Book, já foi tipo um mês depois, né? Porque eu conheci o Alt, conheci o Book, conheci outras plataformas, né? Até o Uhum. Storytel também. E aí acabei entrando nesse público. O primeiro livro que eu li foi da Karina Ricci, até chegar no Funsocio, né? Porque eu te conheci Ah, pra essa, pra consorciou. essa, pra essa história, né? E até recentemente vocês divulgaram o terceiro livro, não foi? E aí eu Foi. queria trazer, tipo, tanto o Fabrício quanto você, só que eu não achei o Instagram do Não Fabrício. achou? Eu vou procurar. Não, Te dou uma força. não achei. E aí eu queria trazer os dois para saber, tipo, a perspectiva dos dois, né? Como esse público aí tá entrando e tudo mais. Então eu quero Uhum. saber como que você começou, né? Essa trajetória aí de audiobook, como foi seu, sua história, digamos assim. Tá bom. Eu comecei em 2014 como voluntária na Fundação Dorina Noil para Cegos. Comecei a ler lá. Sempre que chegava material de algum deficiente visual, alguma pessoa cega que tinha interesse em alguma história que tivesse o perfil da minha voz, era comigo que era lido. Então eu devo ter lido mais ou menos uns 100, 150 títulos entre 3 e 4 anos, mais ou menos, que eu fiquei como voluntária lá. E aí, com isso, eu fui ganhando experiência, fui ganhando gosto pela coisa e fui fazendo testes lá dentro, em princípio, para trabalhar mesmo profissionalmente como narradora para audiolivro. E o primeiro que eu li foi Não Me Esqueças. Para vocês que gostam de Função CEO, talvez vão gostar também de Não Me Esqueça, Não Me Esqueças, que é da Babi A7. É uma autora maravilhosa, uma história muito legal. Também tem Já vi. pimentinhas, gostosinhas, eu sei para quem curte. E foi meu primeiro contato como profissional, e aí, a partir daí eu fui lendo vários títulos também, é, infantis, né? Infantil eu já li Os Três Porquinhos, por exemplo, fiz vozes, né? Legal. Caricatas, foi bem legal. Jogos Vorazes, já li também o primeiro livro, o segundo livro que já estão no ar, já está liberado. E assim foi. Acho que se tornou uma grande paixão para mim. Meu carro-chefe mesmo, eu trabalho como diretora de dublagem, como dubladora. Mas eu adoro pegar um audiolivro para fazer, sabe? Uma narração. É, Se tornou minha grande paixão. É como se fosse um hobby para mim fazer. Porque são títulos que eu jamais pegaria por mim mesma, né? Na maioria das vezes, eu geralmente leio livro técnico, livro didático Eu gosto de ler sobre biologia, por exemplo, né? Sobre neurociência, essas coisas meio
né, tipo, sem histórias, não tem ficção. E aí, quando eu pego esses livros para ler, eu fico, caraca, como tem autora boa, né, no nosso Brasilzão aí hoje em dia. Então, é uma boa, é um bom escape para mim pegar essas narrações para fazer. É uma dúvida. Essa questão de dublagem e narração tem a ver? Só a ramificação, né? É um trabalho com voz, só isso. Mas o trabalho em si Porque eu mesmo, estou em não dúvida, tem. porque só a sua voz mesmo no Funcionou é totalmente diferente. É, né? E um pouco diferente. Sim, sim. É, lá eu deixo mais aveludada. Eu entrei muito na vibe da. Já esqueci o nome da personagem principal, me perdoa. Você lembra? Eu lembro do Robert, que é o nome que eu mais falava. E agora o nome da personagem, da personagem Poxa, que narra. Não eu consigo esqueci. lembrar agora. Eu tava aqui na base das... Os dois protagonistas são, tipo, muito bons mesmo, assim. Eu me Sim. encantei. E hoje, toda vez que eu leio, né? Toda vez que eu leio, não imagino assim a parte de vocês dois. Não imagino assim a parte de vocês. Eu fico Ah, na que minha legal! cabeça ali, ó. Que Nossa, e eu legal! releio por causa disso. Que E eu acho incrível! muito legal. Nossa. Que legal! Tanto, tem outros livros também, como a da Karina Ricci, Hum. que eu não imagino mais sim a voz da narradora. Quem que é a Eu não narradora imagino. desse? Você lembra o nome? Eu não lembro. Não lembra? Não lembro. Eu escutei pelo o book. Sim, e como você chegou, né, no book, você tinha que fazer algum teste, alguma coisa assim, para poder enviar para eles? Ou vocês fazem e mandam para a plataforma que vocês quiserem? Não, não. A gente é produto, praticamente, né? A voz é o produto que o cliente está buscando. Geralmente é uma produtora que faz a mediação entre cliente e a nossa voz. Então a gente faz um teste com mediação, por exemplo, na Ratix é uma produtora que tem um casting, que tem uma lista de vozes com perfis diferentes para cliente poder escolher. Então, por exemplo, a Tatiana Amaral, que escreveu Função CEO, né, a trilogia, ela fez um briefing, né, falou um pouquinho do que ela queria para o livro dela, como narração, como timbre de voz, como estilo de narração. E aí a produtora foi atrás, fez um teste comigo, mais acho que duas ou três outras garotas, e eu passei nesse teste. Então, a partir daí é que quem escolhe a plataforma para onde o livro vai é a autora. E a gente fica Legal. de produto. Muito legal isso. Uhum. E como é gravado esse áudio? O áudio é gravado em casa, né? Atualmente, por conta da pandemia, a gente tem. Eu tenho a cabine, aí cada narrador tem o seu espaço de trabalho, né? Aqui eu tenho uma cabine com um microfone profissional. é, eu uso um editor de áudio também profissional e faço a captação aqui em casa. Cada estúdio trabalha de um jeito, né? Cada produtora gosta de, por exemplo, tem produtora que gosta que a gente envie uma hora finalizada, ou seja, cortando os nossos erros, excessos de respiração. Tem respiração que deixa o audiolivro fluido, né? Mas tem respiração que fica excede a qualidade do áudio. A pessoa que vai ouvir vai ficar, ai, nossa, a pessoa não sabe respirar, não, né? Tipo, mais ou menos isso. Então a gente faz esses cortes e envia. Tem produtora que prefere trabalhar com mais liberdade. Dentro de um mês, quero que você grave tudo e me mande. Né? Então tem toda uma cadeia de produção que a gente precisa respeitar e aí vai depender da produtora. Aqui a Talifo me perguntou sobre quais são as maiores dificuldades de gravar um audiobook. Dificuldade de gravar um audiobook. Isso. Bom, acho que depende acho que depende muito de como foi escrito. No começo, pegar o ritmo de cada autora é a parte mais complexa. Não é sempre que a gente tem tempo para ler o livro inteiro antes. Aliás, quase nunca. Então, a gente passa o olho, lê o briefing, faz o teste, né? E se passa no teste, a gente já sabe mais ou menos que caminho seguir. Então,
O começo do audiolivro é sempre mais complexo, até pegar o ritmo de narração, né, a forma com que cada autora escreve, é, repetição de palavras semelhantes, né, que tem coisas que as narradoras colocam para dar uma identidade para a obra delas, né? Então, eu acho que pegar o ritmo as primeiras 20 páginas, eu acho que são as mais complexas assim para fazer. Depois embala e vai. Legal. Eu tenho duas perguntas aqui também, Eba! né? E pô, como é uma expressão, como é a expressão, é a apreensão. Não, nem coloquei aqui. Eu já vou para outra pergunta. E a relação do tempo? O Tempo. tempo, tipo, você vai por cada capítulo você vai narrando um dia, ou você vai pegando tipo, uma quantidade certa de capítulos por dia, e aí, para não cansar a voz, No geral, até isso. 4 horas por dia dá para fazer uma narração. 4 horas corridas. Dá para fazer uma pausinha aqui e outra ali. Acho muito legal conseguir ler por capítulo, porque daí não perde, né? Um capítulo tem começo, meio e fim, geralmente, né? Tem um ritmo que tem, né? Um começo, meio e fim de ideia, enfim, de sensação, e por capítulo é mais interessante. Mas no geral, eu costumo gravar 4 horas por dia, né? No geral, assim, faço 1 hora aqui, 1 hora e meia ali, 2 horas aqui, mais meia hora durante o dia para conseguir espairecer, descansar a voz, entender o que a narradora quer dizer, enfim. No geral, eu gosto de fazer assim. Sim, e vai ser uma deixa, né, para perguntar sobre a questão de você e, tipo, uma com outra pessoa, igual aconteceu com o Funcionou. Essa questão de parceria, como é que é? Tipo, em relação ao tempo e a outras dificuldades, se você quiser comentar sobre isso. Bem, a gente não, como a gente não grava junto, é mais tranquilinho, assim, né? O legal de fazer com duas vozes, né? É, com duas pessoas, dois artistas narrando, divide melhor como se diz, a responsabilidade, sabe, de certa forma. É gostosa a sensação de saber que existe uma outra pessoa que vai meio que contracenar, né? Dar o olhar do ponto de vista masculino, né? Pensando em função CEO, por exemplo. Eu achei super interessante isso. Eu ouvi o resultado é, na internet, não lembro em que plataforma, mas eu ouvi o resultado do Fabrício, ouvi trechos da minha narração e, e achei que ficou super legal. E o mais interessante é, tipo, você olha a quantidade de páginas, né? Tipo, a Tatiana Amaral, a Função CEO. Acho que o terceiro é o que tinha mais, acho que Isso, 500 é uma páginas. escalamação, assim, bem. É! É, Você, quando ao todo, tinha acho que foi Robert, era um 65, respiro. vendo na plataforma do Book, por exemplo, é 65 capítulos. Nossa, É, vocês são demais, pois né? é. Então Porque a sensação de dividir essa responsa é muito boa. Dá um certo alívio pensar, ai meu Deus, terminei a minha parte, agora é o Robert que vai falar, ufa. Ok. Por várias vezes eu espiava, né, qual que era o ponto de vista do Robert em alguns momentos ali, o que que ele estava escondendo, e eu querendo pegar spoiler assim, não dá. Às vezes dá, às vezes não dá, né, tempo de eu ver, mas eu sempre dava uma espiadinha no capítulo dele, assim, pra saber o que que ia rolar. sim, eu tenho a ver aqui com a pergunta, essa questão do livro, né? Que é essa questão de emoções. Tipo, a cena de sexo, por exemplo. Hum, Como você lidava com relação a isso? Eu, tipo, fazer. você gostava. Não, nem um pouco. Por exemplo, assim, tinha. Como não é muito a minha. Eu saí completamente da minha bolha, da minha caixinha, né? Do que eu estava acostumada a fazer. Função CEO foi, acho que, o terceiro produto que eu fiz erótico. Então foi mais tranquilo. Os primeiros foram muito tensos, assim, tipo, meu Deus, eu nunca falei buceta, assim,
ah, vou falar buceta, entendeu? Tipo, é, vagina molhada, esses termos, né? Roçou a minha ereção, essas coisas assim, eu ficava, meu Deus, isso existe, sabe? Eu não tinha essa noção, né? Não fazia muito parte do meu dia a dia, enfim, né? De leitura e tal. Então foi bem complexo. No começo eu fiquei meio, assim, causou muito estranhamento. A função C hoje eu estava um pouquinho mais acostumada, então foi bem tranquilo. Tinha muita coisa que eu ria muito, né? Porque por exemplo, quando o homem, quando a narradora Tatiana do Amaral descreve que o moço estava, tocou no mamilo e girou, eu ri porque eu pensei que estava sintonizando a rádio, sabe? Então eu não levava muito pro erotismo ou para uma coisa sensual. Eu acho que para conseguir para não me envolver tanto com a trama, eu acabo me distanciando para não atrasar o desenvolvimento da narração. Né? Então, assim, querendo ou não, se eu me envolvo muito, eu paro. Quando tem cenas fortes de tristeza, alguns flashes de memória, enfim, eu acabo me envolvendo e pode ser que eu pare para chorar. Então, tenho aprendido ainda, estou aprendendo, né? A me distanciar para não ter as sensações que as personagens têm, para não me envolver tanto e mesmo assim deixar a história envolvente para quem for ouvir. É complexo, mas é possível. Você lê de, de ler ali na narração? Não, Livro? eu, não, eu percebo que funciona melhor quando eu estou narrando junto. Então eu quero me surpreender junto, eu quero ter as sensações das personagens junto com eles. Né? Então percebo que é melhor assim. Quando o começo do livro, eu costumo ler assim, né? Sinopse, tudo do que se trata, para onde vai. é, mas tem o livro em si todinho, eu não leio. Passo o olho para saber qual é, mas no geral eu gosto de acompanhar juntinho com o personagem. Você já leu, tipo, outro calhamaço que deu trabalho? Outro calhamaço, assim, igual o terceiro livro? Ah, não, eu acho que esse foi o maior que eu já li. Depois teve a trilogia de Jogos Vorazes, que foi um pouquinho mais tranquila, mas o maior que eu já li foi Sim, Função fala um Ciô. pouco da rotina, porque a Tafi, ela falou aqui, né, as gravações começam logo cedo, porque acaba mudando de manhã, a voz acaba influenciando isso, né? Então, Bastante. essa vai ser a deixa da sua a questão de hábito, né? Tipo, a sua questão de fazer as nações, se você faz todo dia, se faz uma, como é esse hábito aí, né? Digamos Tá. assim. Geralmente eu leio de manhã, a voz tá um pouquinho mais grave, sim, mas eu aqueço, bebo bastante água, então eu me mantenho hidratada, eu preciso me manter hidratada e faço um aquecimento antes de narrar e depois de narrar. Eu prefiro ler de manhã, que eu adoro fazer qualquer coisa de manhã, que eu tô muito mais ativa, muito mais focada, então prefiro fazer tudo de manhã. Pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, minha mãe tá aqui, a Assim, Demilde. Oi, mãe! aquela dublagem que você fez no Funcionou, além dela, você já fez algum outro tipo de. Como você já falou, você fez animações. Me fala um pouco sobre isso, né? Sobre outras Tá, vozes que você já fez. entendi. Além da narração, você diz assim, pensar em vozes de narração para audiolivro ou pensar em dublagem, na sua pergunta? Acho que para os dois. Fica melhor falando sobre os É, dois, é porque você é várias tá bom. coisas, né? Então, Tá. daí. Eu fiz uma narração dos Três Porquinhos e foi uma delícia de fazer, que eu fiz a mamãe porca e um dos porquinhos. A mudança de timbre é bem divertida, pensar em ser uma personagem completamente fora do convencional é bem legal. Preciso habilidade de assistir a cena no dia, né? Nunca sei que produto que eu vou dublar no dia.
Então, é quase que uma leitura simultânea com interpretação igual ao que está no original. Então, eu tenho que ler a personagem, escanear a cena, entender o que está acontecendo e seguir o que está no texto, sem deixar lido. Então, é bem diferente da narração nesse sentido. E é muito gostoso fazer animação, fazer anime. Eu já fiz. Tem o Jelly Jam, que é pouco conhecido, mas a criançada adora, a criançada atual, né? Que mais? Nossa, Nicolas, Aprendiz de Papai Noel, Ever After High, Monster High, são animações bem gostosinhas de gravar. As plataformas que têm esse conteúdo, que você acha deles, no caso, Que tipo plural. de. Desculpa, travou. Que tipo de conteúdo? O audiobook. Ah, Audiobook, no caso. saquei. Ah, eu gosto, ai, adoro romance. Gosto muito de narrar romance, de viajar junto. Eu gosto quando é datado, né? Quando é épico, por exemplo, quando tá na era medieval. Acho que narrei uns três títulos medievais com romance, que eu achei incrível. Não me esqueças, Diga Sim ao Marquês e Esplendor da Honra. São títulos que eu adorei narrar. Sim, falando sobre um pouquinho do audiobook, né? Focando nisso. Antigamente, os pessoal gostava de fazer bastante a questão de telenovela de rádio, né? Sim. E eu nunca, eu vim falar recentemente sobre isso com uma amiga, e ela achou super legal sobre essa questão do audiolivro, né? Que é comparado de uma certa forma com isso, né? Então, para você particularmente, sobre a questão do audiolivro, né? A questão de audiolivro, assim, de conquistar ouvintes. O que Ah, você essa é acha uma sobre busca isso? interessante. Olha, eu até recentemente, junto com alguns amigos, somos em 7, abrimos um clube do audiolivro, a gente visa justamente isso, pesquisar quem é o público que consome, né? Então, além de deficientes visuais, existem pessoas que querem essa facilidade de acesso aos livros, né? Ouvir um audiolivro, de repente, enquanto está lavando uma louça, enquanto tá no trânsito, ou mesmo paradinho, só para ir imaginando o que está acontecendo. Essa é a nossa grande expectativa, né? Conhecer o público que consome o audiolivro. Eu fico muito curiosa por saber quem consome o que eu narro, o que outras pessoas narram. Tipo, foi muito legal poder trocar um pouquinho com você e eu quero também, se possível, quando possível, você me dizer o que você acha, o que você consome, do que você gosta, como você gosta. Eu acho muito importante para a gente poder alinhar, né? Nós, enquanto profissionais, também a gente consegue se alinhar para poder fazer o melhor para vocês, né? Que é para vocês que a gente Eu, faz. particularmente, como o acesso foi recente, no ano passado, Hum. assim, eu achei muito, muito, muito bom mesmo. Foi tipo, sabe aquela sensação de choque cultural? Sabe? Pra mim foi essa sensação. Eu chamo de choque de lag, que é choque de conhecimento. Porque quando Que eu cheguei interessante. no book, por exemplo, pra mim foi tipo tudo novo. Podcast, audiolivro, Uhum. documentário em voz, por exemplo, no podcast, ter vários podcasts literários que eu pude, assim, sabe, me lambuzei com isso, sabe? Eu Que gostei legal. bastante. Uhum. E eu aproveitei bastante, tipo, tem assinatura de um mês e eu gosto de pegar mensalmente essas assinaturas. Nossa, foi muito legal, foi muito legal. Que E foi bem legal. na época, foi tipo, que no ano passado, em outubro, que eu peguei, que eu comecei, não, em setembro, eu comecei a assinatura do book, eu fiquei um mês inteiro, e que eu conheci você e o Fabrício nessa narração, e eu, tipo, beleza, depois que eu comecei a ler de fato o Kindle,
e-books, no caso, no próprio aplicativo pelo celular, eu só imaginava a partir de vocês. Tipo, Que legal. não, agora não, não, agora não sai da minha cabeça. E não só vocês, como outros narradores também foram super incríveis, super incrível. Eu não deixo de elogiar vocês. É um trabalho Ah, incrível, incrível mesmo, obrigada. incrível, incrível. É um trabalho incrível, É um um prazer trabalho imenso. incrível, eu gostei bastante. E desde então eu ouço bastante, ou quando posso, eu faço isso. Vejo uma perspectiva porque eu utilizo bastante quando eu tô, como você já falou aí, né, sobre a questão de utilizar em várias coisas no cotidiano, tipo no ônibus, ou quando Uhum. estou lavando louça, ou quando estou limpando a casa, ou quando estou fazendo qualquer coisa, né? E eu achei muito interessante isso, né? Até um post também sobre de Isabela Lubrano do Leão Antes de Morrer, que ela também falou isso, né? Que ela começou a viajar, né? Ouvindo livros. E foi tipo, foi uma deixa para pegar esse. Parece que até tipo, o universo estava conspirando contra mim, sabe? Porque várias pessoas da internet estavam. Que eu seguia, que eu via continuamente, Uhum. estava falando sobre audiobook. E aí quando eu comecei a fazer esse projeto aqui no canal, no Instabook, no Instagram, eu Uhum. queria trazer, tipo, coisas novas, sabe? Coisa Uhum. de autores dependentes, audiobook, Instabook, né, que é uma coisa nova, né, que pra mim foi um choque de lag também. Do Que ano passado legal. pra cá apareceu bastante. Instabook. E, assim, na minha perspectiva é muito maravilhoso, porque até a quantidade de tempo, de uma certa forma, diminui bastante. É. Gente, E você você. lê um livro em 3 dias, você pode ler em 12, como foi o mais longo, né, do Fusonciou, que é 12 horas e meia, com coisa assim. É, Então é. eu tô super, super, super. Eu já fiquei maluca, já quero assinar porque minha assinatura venceu do book e eu já quero assinar Hum. de novo pra mim ler o terceiro livro, que foi recentemente que, né, que foi lançado. E eu fiquei Uhum. tipo, nossa, eu fiquei maluca com a publicação. Tem outros livros também que, nossa, apesar de ser escasso, de uma certa forma, né? Porque é uma coisa nova para todo mundo, É. né? Não é só para quem, tipo, quem é deficiente, que não vê, mas Uhum. também para a maioria do público, como eu, como jovem, né? Que tenho 20 anos, porém, para mim é maravilhoso. É um curto de tempo. E Incrível. para aqueles que querem obter hábito de leitura de uma certa forma, também é muito Uhum. bom, muito bom. Então, Show. eu gostei bastante. Ah, que Minha legal, bom experiência, saber. minha experiência, acho que, né, de uma certa forma, tanto literária como essa, né, é muito boa. Eu gostei bastante. E hoje eu quero, tipo, divulgar para todo mundo. Quero que todo mundo ouça também. Quero ter Legal. todo mundo para ter esse público crescente, sabe? E eu trouxe assim para você. Eu queria, eu queria trazer alguém aí, tipo, a primeira pessoa aliás, as duas primeiras pessoas que eu vi na minha mente foi vocês dois. Tipo, eu quero Ah, que trazer legal. aqui eles dois para falar sobre a perspectiva feminina e masculina né, não só do livro, como dessa perspectiva de dublagem, narração e como é Uhum. esse período assim de contratação, né? Porque é muito Entendi. escasso sobre esse conhecimento. Né? É Muita gente tem verdade. essa voz, tem esse dom, como você, como ele, o próprio Fabrício, como outros, e Sim. ainda não sabe sobre esse trabalho, né? Que Sim. eu ia perguntar sobre até. Tem até uma pergunta sobre isso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ai, eu não estou encontrando. Depois eu acho que eu acho que em outro momento eu encontro, né? Que é muita pergunta. Tem umas 20 perguntas É. aqui que eu queria Tem que você. Ah, tá. Oi, tá. A Tá Felipo pergunta: como você se sente sabendo que diversas pessoas vão conseguir ter a oportunidade de conhecer aquela obra por conta da sua voz? Bom, obrigada, tá. Olha, em princípio, assim, a responsabilidade é enorme, porque
enquanto a gente está fazendo a narração, a gente também está, de certa forma, fazendo a, como é que fala? A revisão, né, textual. Muitas vezes alguns textos voltam ou tem autoras que gostariam de trocar alguma frase, alguma fala ou até mesmo palavra. A gente busca também as pronúncias certas. Eu acho que a pronúncia que mais me tirou um pouquinho do eixo foi cateter. A gente costuma falar catéter, né? E na real, a língua portuguesa, real oficial mesmo, diz que é cateter. Então foi uma das coisas que a gente achou esquisito de se falar. Inclusive foi em função CEO, quando, não vou contar spoilers, mas quando uma coisa acontece, alguém precisa usar um cateter. E aí ficou, essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Olha a responsabilidade de fazer uma pronúncia correta para que as pessoas também pronunciem corretamente, né? E saber que uma obra vai ser conhecida por conta da voz é interessante, mas acho que o pensamento maior que eu tenho é quanto mais obras forem feitas, né, mais autores vão ser conhecidos, mais histórias vão ser conhecidas, e essa democratização e essa catalisação de conhecimento, de história, de ficção, enfim, essa arte, né, do escritor, acho que fica mais acessível e dá mais vontade também de acessar, né? Tipo, acho que ouvir é mais confortável do que parar para ler, né? Acho que hoje em dia a gente pensa em podcast, a gente pensa em filmes dublados, acho que é mais ou menos a mesma coisa. A gente troca a linguagem da leitura para uma linguagem de fala, né? De narração. Tudo bem que a gente lê exatamente as palavras que estão no livro, mas também é uma forma de expor para toda a nação interessada, né, nesse tipo de material a, a, o trabalho deles. São formas de conhecer cabeças diferentes, histórias diferentes. Então é bem legal, é uma boa responsa e é bem e amplia também, né, o nosso capital cultural, né? Para quem narra também é super enriquecedor de todas as formas, né? É bem legal. Eu vi uma matéria hoje que é falando sobre uma moça, né, que fez um teste, não sei o que foi, em um Bienal acho que foi do Rio, se não me engano. E ela ouvindo o livro, que acho que foi, se eu não me engano, o Diário de... Não foi o Diário de Lena, foi outro diário de... Que é bem popular esse livro, esqueci o nome, que ela começou a ouvir. E de repente ela começou a chorar, porque a emoção da, Da narradora? da narradora, nessa, começou a ficar meio emotiva, e ela começou a chorar de repente, todo mundo, tipo, nossa. E essa sensação, não só, tipo, eu me identifiquei também, né, porque não só não associou com outros livros também, tipo, tinha momentos assim que eu chorava. O momento mesmo do primeiro livro, do final, eu chorei. É, E chorei uau, bastante. Chorei bastante. que E interessante, tem que essa bom, emoção, eu né? acho, né? Eu acho muito, muito legal, né? Trazer essas emoções, assim, não só. Não ter, assim, sabe? Não ser só no livro e tudo mais. Uhum, Também traz essas emoções. Até o próprio sim. narrador. A Você se gente. identifica, assim, no. Quando você tá vendo. Aliás, você tá narrando, você identifica com a história quando você narra. Puxa, muito, o tempo todo. Tem muitas experiências que eu li em função CEO, pelas quais eu passei, é, não só eu, mas também acompanhei experiências de amigas e amigos, enfim, tem muita coisa que acontece. Uma coisa também que acontece é um livro marcar um período, uma fase da vida, né? Por exemplo, eu li como é a mesma que escreveu Comer, Rezar e Amar. Nossa, eu me debulhei em lágrimas naquele livro para fazer a narração. Eu tinha acabado, eu estava recém-casada e foi muito incrível ler e narrar a experiência da, da autora, que é a própria personagem do livro dela. Então foi bem legal.
E também tem as experiências com as quais eu me identifico sexuais, né? Que tem coisa, uma coisinha ou outra lá de função CEO que eu ri, mas foi um riso nervoso, né? Ri, mas ri de nervoso, coisas que acontecem e tudo mais. São coisas também, por exemplo, acho que o horário não sei se vai nos permitir, mas o público permite falar em plug anal. Eu nunca tinha conhecido o plug anal, eu conheci por meio de função CEO, por exemplo, né? Então, como eu falei, aumenta o capital cultural e a gente acaba se identificando mesmo de uma série de situações, se envolve, a gente chora também. Mas especificamente em função CEO, me tirou bastante risadas, assim, teve bastante coisa tensa. Eu achei o máximo o final do terceiro, sabe? Eu fiquei muito, assim, era disso que tava precisando, era isso que tava faltando pra essa personagem, né? Quando ela bateu no moço, estuprador, louco, maluco lá, que eu fiquei, agora, nossa, lavou a alma de muita gente aí nessa parada. Achei bem legal, bem O legal. final me surpreendeu. A autora, não só nesse livro, também na série O Professor também, eu não sei se viu só essas duas séries. Ela sempre deixa, aos poucos, como é que diz? Como posso falar? Ela vai aos poucos mostrando o que de fato, né, vai acontecer. É, Tipo, é como se uhum, fosse um meio que suspense ali. E aos poucos ela vai. Aos poucos ela vai. Como eu posso falar isso? Vai liberando meio a. os Vai mistérios. que liberando aí aos poucos ali o suspense. E eu É, achei é, super legal, porque tira isso, é uma tirada muito, muito boa. No é. final, eu me surpreendi, porque de uma certa forma, ela foi dando aos poucos as informações, mas quando chega no final, tipo, foi uma cartada que me surpreendi. Uhum. É Principalmente legal, da né? vilã. Sim, nossa, sim. Engraçado que até os vilões, né, pensando em função CEO, a vilã também tinha suas camadas, também tinha sua privacidade, sua vida e as suas necessidades e tal, né? A gente acaba, de certa forma, até. Eu fiquei um pouco penalizada em alguns momentos, assim, por conta da, do emocional dela, né? Todo abalado, todo quebrado, enfim. Achei bem legal. A Tatiana consegue fazer uma trama bem legal mesmo. Só um minutinho, vou pegar aqui o Claro! carregador que vai falar. Tem uma pergunta também da Tá. Por que eles conseguem conhecer lindas histórias? É verdade. Vocês mudam vídeos de pessoas que são deficientes visuais? Mudar vídeo a gente não muda. Existe uma profissão chamada audiodescrição. A Déia Paiva é audiodescritora e ela descreve vídeos, descreve imagem, né? Ela traduz imagem em palavras para quem é deficiente visual. É bem legal. É uma profissão bem interessante também. Sim, sobre a questão da concentração da narração. Você Ah, se desconcentra com qualquer coisinha ou quando não. foca, foca mesmo. Putz, nossa, já era. Entrei na cabine e eu sou outra pessoa. Comecei a narrar, nossa, eu tenho gatos aqui, então eu deixo a porta fechada, mas se por um acaso tem algum gato em casa e a porta tá aberta, enfim, eu só percebo se eles passam em cima do teclado do computador.